Com certeza você já ouviu falar sobre hipertensão, mas você sabia que cerca de 30% de nós brasileiros sofremos com essa doença? E na maioria das vezes nós nem sabemos. Por isso, o Saúde em Dia de hoje vai falar sobre hipertensão. E para falar sobre hipertensão hoje aqui no Saúde em Dia, o nosso convidado de hoje, o Dr. Márcio, cardiologista aqui de Nova Mutum, que vai falar aí sobre os principais sintomas dessa doença que é mais comum do que nós imaginávamos. Doutor, primeiramente, muito obrigado por nos receber e falar de um assunto que durante todo o ano merece atenção, né? Sim, Kelly. Queria agradecer, bom dia, agradecer a Singular pelo convite. E hoje a gente vai falar sobre hipertensão. São números assustadores hoje, a hipertensão. Aproximadamente 1 bilhão de pessoas de hipertensos no mundo. No Brasil isso significa de 30% a 32%. E isso pode se agravar quando o paciente ele aproxima aos 65, 70 anos. Pode chegar até 70% da população hipertensa. Então, a idade agrava. Com o avanço da idade, você tem o enrijecimento da artéria, a complacência da artéria ela fica mais rígida. E aí o paciente idoso, a tendência é ele ser mais hipertenso. Então chega até 70% dos idosos adquirirem hipertensão. Doutor, o que é hipertensão? Então a hipertensão é aumento, é a elevação da pressão. Falar em números, quando você tem uma pressão igual ou acima de 140 milímetros de mercúrio, na pressão sistólica, ou seja, aquela pressão maior, e 90 milímetros de mercúrio para a pressão menor, que é a diástole. Então, o aumento igual 140 por 90, você é diagnosticado como hipertensão. Não num pico, numa constância. Isso. Então, 140 por 90, você verificando a pressão em duas vezes, no intervalo aí de 4 horas, você já faz o diagnóstico de hipertensão. Então, o diagnóstico é muito fácil. Então, basta você ter um profissional habilitado que saiba aferir a pressão, você tem o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Só um profissional da área que pode fazer esse diagnóstico, doutor? Sim, o médico, o profissional da saúde, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o educador físico. Então, aquela pessoa que estudou e adquiriu conhecimento para verificar a pressão, pode aferir a pressão e fazer o diagnóstico. Doutor, como eu falei no início, às vezes a pessoa nem sabe. Quais são as principais características externas que a pessoa tem que ficar em alerta e procurar um profissional da área? Então, a hipertensão, a grande maioria, ela é assintomática. Olha só. Então, o paciente ele tem a hipertensão e ele nem sabe. Ele trabalha, é pai de família, faz as suas atividades do dia a dia e está com níveis elevados e não sente nada. É mesmo? Alguns pacientes têm sintomas, aparecem sintomas de fadiga, vai começar a fazer atividade física e cansam além do normal, ou até mesmo sensação de peso na cabeça, dor na nuca, sensação de peso no ombro. Então, os sintomas mais comuns que procuram o profissional da saúde é essa queixa. Ou às vezes a grande maioria é assintomático. A gente sempre fala que a hipertensão é uma doença silenciosa e traiçoeira, porque você passa anos com a pressão elevada e não faz o diagnóstico. Então, é uma doença traiçoeira e muito prevalente no meio nosso, da população. Por ser uma doença crônica,
As pessoas, nesse sentido, o único caminho seria um tratamento paliativo, um tratamento preventivo, digamos assim, de acompanhar isso ao longo da vida, então. Sim, a hipertensão ela é uma doença multifatorial. Então, vários fatores podem levar ao aumento da pressão. Então, como ela é uma doença multifatorial, tem a parte da genética, o histórico familiar pesa muito. Então, isso já, o paciente ele já tem que ter a orientação de que ele pode vir a adquirir hipertensão. E a consulta médica, vamos dizer assim, o check-up, seria a parte assim, importante de toda a população ser apreendida para fazer o check-up, para fazer o diagnóstico. A medida da pressão com uma certa frequência também, as campanhas que tem na cidade, o paciente participar, ter mais atenção assim, em verificar a pressão, porque é um exame tão fácil, um diagnóstico tão fácil que às vezes passa desapercebido. E aí vai descobrir, já tem lesão de órgão-alvo, como a hipertensão é uma doença de vaso, você tem um acometimento de estruturas, então lesões de órgão-alvo. Então a hipertensão ela pode atingir os vasos da retina, os vasos do rim, o coração, o cérebro. Uma veinha pode acabar afetando vários outros órgãos, às vezes nem ali perto. Né? Isso, porque o nome já fala, a hipertensão sistêmica arterial. Então, é a doença no vaso. Então, todos esses órgãos estão envolvidos. Então, você pode sim ter lesão de órgão-alvo e ter acometimento sério, né? E você fazendo diagnóstico tardio é uma preocupação maior, porque ela aumenta o risco cardiovascular. Hoje a gente sabe que o que mais mata hoje no Brasil e no mundo é infarto e derrame. E o principal responsável dessas doenças é a hipertensão. Então a hipertensão você pode ter o AVC, o derrame, o infarto, a doença renal crônica, a insuficiência cardíaca, arritmias. Vários outros problemas. Isso, a própria demência. Então, quando você não trata a hipertensão, você dá um avanço nas demências na idade já mais avançada. Olha. Então, é uma doença que eu sempre falo, é uma doença traiçoeira. Em relação aos fatores de risco, tem muita coisa que a gente pontua, porque a gente sabe que hoje, o Brasil que vive hoje é a obesidade, o sobrepeso. E o sedentarismo, né? E o sedentarismo, então, são coisas que facilitam a hipertensão. Se você já tem uma genética, que aí você está ligado a 30% a 50% de ter a hipertensão por fator genético, histórico familiar, e aí você associa ao sedentarismo, ao excesso de sal. Então, o consumo de sal é um fator de risco para você adquirir hipertensão. Hoje a nossa população ingere aí o dobro do que a Organização Mundial de Saúde permite, que seria aí 4 gramas, para quem não é hipertenso, hoje a gente ingere aí de 9 a 10 gramas de sal. O problema em si não é o sal, é a mistura, né, para refinar o sal, né? Quando a gente fala sal, está envolvido o sódio, né, o cloreto de sódio. Então, uma dica que eu falo para os pacientes, sempre olha o teor de sódio que tem em cada embalagem que você vai comprar. Então, você dá a preferência àquela que tem menor teor de sódio, porque tem o sal da cozinha, né? Então, você coloca o sal da cozinha, mais o cloreto de sódio do industrializado das embalagens, então você, desapercebido, você consome um excesso de sal. E é um fator de risco aí, um dos principais fatores de risco para adquirir hipertensão. E é legal o senhor falar isso, só interrompendo o senhor, porque nós estamos vivendo um século onde o vilão, que fala-se muito, fala-se do açúcar, né? Do açúcar, E as pessoas esquecem do sal, né, doutor? Também é né, em excesso. Sim, essas duas coisas, o sal, é que a gente fala, o branco é o grande vilão, né? Olha só. O sal e o açúcar são os dois vilões. O excesso de sal vai levar à hipertensão, vai levar ao infarto, ao derrame. Então, o sal é o grande, assim, o sal e o açúcar é o vilão das histórias, né? Doutor, essa questão do caso familiar, que deve ser
um atento, né? Sim. Desde a infância, mas tirando essa probabilidade familiar, existe uma regra de idade? Não, uma regra de idade não. O que acontece é que você tem um aumento de casos de hipertensão no pacientes do sexo masculino mais jovem. E aí depois, as mulheres, quando atingem a menopausa, você tem um número mais elevado de hipertensão nas mulheres. Então, após os 50 anos, você tem um número elevado de mulheres. E aí, por volta de 65, 70 anos, esses se igualam entre homem e mulher. Então, no começo é homem, no meio mulher, no final eles se igualam 65, 70 anos, 70% evolui para hipertensão arterial. Doutor, falando sobre a questão de alimentação, que foi um grande peso para o aumento de casos nos últimos anos também. E aí, com isso, as pessoas acabam querendo mascarar algumas situações na vida, né? Aí surgem várias outras coisas e demandas no setor comercial. Fala-se muito sobre os tipos de sal. Afinal das contas, tudo é sal, doutor? Afinal das contas, tudo é sal. Então, o sal refinado, que é o mais usado, né? Tem alguns pacientes que adquirem o sal marinho, o sal rosa do Himalaia, e aí eles geram uma falsa impressão que tem menos sal. E, na verdade, é o mesmo conteúdo. O que difere é que o sal refinado ele é o sal próprio, é o cloreto de sódio. E o sal do Himalaia, ele é um sal sujo, assim, entre aspas, porque ele é retirado lá das rochas do Himalaia. Então ele tem muito conteúdo junto com o sódio. Então ele tem cálcio, magnésio, potássio, então ele é mais rico em propriedades. E aí dá a impressão que ele tem menor quantidade de sódio. Na verdade ele tem mais quantidade. Então o que acontece? Você já percebeu que ele é umas pedrinhas assim? Sim. Então ali você coloca e aí pode naquela pedrinha ter um teor menor de sódio. Então, por isso dá essa impressão dele ter menos sódio do que o sal refinado. Mas tudo é sódio, tudo é sal. Então, eu sempre falo para o paciente, tudo é sódio, tudo aumenta a pressão. Essa questão do senhor orientar a ler embalagens também, às vezes tem onde a gente menos espera, né? Isso. Então, no rótulo das embalagens sempre vem lá o teor e a caloria, né? Então, a gente sempre dá preferência menor teor de sódio, né? A gente sabe que os embutidos, salame, queijo, presunto, sempre tem quantidades maiores de sal, né? Esses produtos aí a gente acaba não recomendando para o paciente hipertenso. Para quem não é, um pouquinho não faz mal, mas é questão de equilíbrio, né? De equilíbrio, Você tem que ter a consciência que o sal ele não vai te trazer benefícios, e sim prejuízo ao longo do tempo. Doutor, agora vindo para uma realidade ainda mais próxima da gente, que é a questão do Covid. Depois do Covid se relacionou esse problema que afetou o mundo inteiro com várias doenças. Uma delas, as doenças cardiovasculares. Sim. Qual que é a relação, doutor? O senhor hoje dentro do consultório, como profissional que estuda, do Covid, principalmente com a hipertensão? Sim, a Covid é uma doença inflamatória. E a hipertensão também é uma doença inflamatória, doença do vaso. Então, ela tem uma relação direta, não só com a hipertensão, como o aparelho cardiovascular. Então, a Covid está relacionada a arritmias, a insuficiência cardíaca, a piora da insuficiência cardíaca, a inflamação do músculo miocárdio, a pericardite ou a miocardite. Então, tem uma relação direta, onde o cardiologista ele atua nesse contexto de fazer a manutenção da doença de base e prevenir, ficar alerta com essa piora, no caso do Covid, na doença grave. Então, o Covid na doença grave,
ele é uma doença muito lesiva para o aparelho cardiovascular. Aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC. Então, a gente fica muito atento, porque no Covid você pode interromper o tratamento da doença de base e aí essa doença vir se manifestar. Então, é muito prevalente no Covid a gente ter infartos. Isso no pós-Covid, né? Tanto no Covid como no pós-Covid. Você sabe, a gente sabe que o Covid é o gatilho de doença. Então, pode desenvolver a depressão, a ansiedade, pode desenvolver doença autoimune, começa a adquirir o pós-Covid, doenças articulares. Então, o Covid a gente não sabe muito, né? Mas o que a gente vê nesses últimos 2 anos, que ela é uma doença sistêmica, que acaba agravando essas doenças de base. Então, doutor, quando nós falamos de hipertensão no geral, mesmo que seja uma doença silenciosa, todo cuidado preventivo é pouco. E quando nós falamos de prevenção, qual que é a principal orientação do profissional? A orientação é que todos devam ter uma vida saudável, uma prática de atividade física diária, uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras. A ingesta de água é muito importante, né? No dia a dia a gente acaba ingerindo água, é uma coisa tão fácil de se fazer. E farta na nossa região. Isso. Controlar o peso, controlar a circunferência abdominal, que hoje a gente sabe que é um marcador de doença cardiovascular, a circunferência abdominal é elevada. Que é o excesso de gordura. O excesso de gordura, gordura visceral, né? O consumo de gordura saturada, diminuir o consumo de gordura saturada, perda de peso, dormir bem. Então a gente sabe que hoje o ronco está ligado muito à apneia obstrutiva do sono. E a apneia é um fator de risco para a hipertensão. Isso é importante falar. O ronco pode ser um sinal de que o corpo não... Sim, com certeza. Não está bem? Isso. Não é normal roncar, Não doutor? é normal roncar. Dentro do ronco você tem a apneia do sono. Não é que todo roncador tem apneia do sono, mas a grande maioria do ronco você consegue fazer o diagnóstico de apneia. E a apneia está correlacionada à hipertensão. E hipertensão resistente. O que é hipertensão resistente? É aquele paciente que toma mais de 3 antihipertensivos, incluindo o diurético, e mesmo assim ele continua com os níveis elevados, altos. Então a gente chama isso de hipertensão arterial resistente. E é onde a principal causa é uma hipertensão secundária, e a gente fala que já é uma hipertensão secundária, onde o principal é a apneia do sono. E para você evoluir para a apneia do sono, você está obeso, sedentário, o consumo elevado de álcool, o tabagismo. Então, o tabagismo também está relacionado ao aumento da pressão. Então, é um conjunto. Então, dormir bem faz parte do controle da hipertensão. Outra coisa é todos esses atrativos aí para prevenir a hipertensão, a consulta com o profissional de saúde, o check-up, né? Para estar vendo como que está sua saúde, para ver como está o seu coração. Então, tudo isso faz parte da prevenção primária da hipertensão. E aí, aproveitando esse final de ano, né, para começar o ano com a saúde em dia, né, doutor? Sim. Começar aí, e não só prevenir a hipertensão, que são fatores que vão prevenir aí várias outras doenças que podem cometer a gente durante o longo da vida, né? Sim, então a prevenção você faz o ano todo, né? Tendo um hábito de vida saudável, para que você não seja surpreendido, né? Acho que essa é a mensagem aí para você não ser surpreendido. Doutor, eu gostaria de agradecer ao senhor por participar conosco, trazendo esse alerta, né, esse adendo, com muita informação para o pessoal ficar aí atento. Afinal de contas, todo cuidado é pouco, né? Sim, todo cuidado é pouco, e lembrar de fazer a prevenção das doenças cardiovasculares, para não ser prevenido, para não ser surpreendido, né, no final.
surpreendido e negativamente, né, doutor? Isso, sim. Mais uma vez, muito obrigada. Lembrando que para fazer aí o diagnóstico e acompanhar a sua pressão é muito fácil. Aqui em Nova Mutum, por exemplo, todas as unidades de saúde fazem a aferição gratuitamente. É só você tirar um tempinho para cuidar aí da sua saúde e deixá-la em dia. Saúde em Dia de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais informações. Afinal de contas, se há um santo remédio para qualquer doença, é a informação.